Uma mulher descobre acidentalmente que seu marido perfeito tem outra família e um filho bonito de 17 anos fora do casamento. Este é mais um drama noturno baseado em mangá, super absurdo, com um nível de escândalo comparável à lendária série ética O Amor do Sábio. A história começa com a protagonista, Mei Dian, e seu marido, Yong Tae, desfrutando de uma vida familiar feliz a três. Quando estavam no ensino médio, Yong Tae ajudou Mei Dian a encontrar seu bracelete da lua, que era mais importante que a própria vida dela. Por causa disso, os dois se tornaram namorados de infância, passando dos uniformes escolares para o vestido de noiva. Eles viveram 15 anos de uma vida doce e invejável. Mei Dian sentia que era a pessoa mais feliz do mundo e que continuaria feliz com Yong Tae até a velhice e a morte. Até que, um dia, ela descobriu o segredo chocante de Yong Tae. Nesse dia, Yong Tae saiu de casa e esqueceu o celular. Enquanto Mei Dian ia devolver-lhe, o celular recebeu uma mensagem do WeChat. A pessoa que enviou a mensagem marcou um encontro com Yong Tae para a tarde seguinte em uma joalheria em Ginza. Embora fosse apenas uma mensagem comum, o sexto sentido da mulher disse a Mei Dian que algo estava errado, pois ela se lembrava de Yong Tae ter dito que jantaria com colegas no dia seguinte. Por que Yong Tae mentiria para ela? Ao entregar o celular a Yong Tae, Mei Dian não perguntou diretamente a ele. Em vez disso, ela foi imediatamente ao escritório de sua melhor amiga, que é a advogada, para pedir ajuda na análise da situação. Ela suspeitava que Yong Tae pudesse estar com problemas. A amiga, porém, achou que Mei Dian estava exagerando com sua desconfiança. A pessoa que enviou a mensagem poderia ser uma colega, e Yong Tae poderia estar indo à joalheria para comprar um presente surpresa para Mei Dian. As palavras da amiga trouxeram um certo conforto a Mei Dian, mas não dissiparam sua inquietação. Ela voltou para casa ansiosa, e Yong Tae e seu filho saltaram para recebê-la. Pai e filho prepararam o omelete de arroz favorito de Mei Dian. No omelete de arroz, Yong Tae havia escrito as palavras "Eu te amo". Mei Dian olhou para o marido perfeito e o filho adorável, e suas dúvidas desapareceram instantaneamente. Ela pensou que certamente havia entendido Yong Tae mal. No entanto, no meio da noite, Mei Dian descobriu que a pessoa havia enviado outra mensagem para Yong Tae. A mensagem lembrava Yong Tae de não esquecer o horário do encontro no dia seguinte. Pelo tom da mensagem, Mei Dian sentiu que essa pessoa e Yong Tae não tinham uma relação de colegas comum. Para verificar sua suspeita, Mei Dian seguiu Yong Tae até a joalheria no dia seguinte. Para sua surpresa, a pessoa que Yong Tae encontrou era um estudante do ensino médio. Yong Tae e o garoto entraram na joalheria para escolher um colar. Vendo a intimidade entre eles, Mei Dian ficou extremamente curiosa para adivinhar o relacionamento deles. Ela os seguiu até um restaurante para continuar observando. Pouco depois, uma mulher que Mei Dian não conhecia apareceu, mas Yong Tae parecia conhecê-la há muito tempo. De repente, as luzes do restaurante se apagaram, e um garçom trouxe um bolo e o colocou na frente da mulher. Em seguida, Yong Tae e o garoto cantaram felizmente, "Parabéns a você" para a mulher. Yong Tae também pegou o colar recém-comprado e o colocou na mulher. Parecia ser o aniversário daquela mulher. E essa cena, para quem a visse, era a de uma família feliz de 3 pessoas. Mei Dian olhou para tudo isso em choque, sentindo que seu mundo inteiro estava desmoronando. Ela não conseguia imaginar qual era a relação de Yong Tae com aquelas 2 pessoas. Nesse momento, o telefone de seu filho tocou. Mei Dian teve que voltar para casa com uma enorme dúvida. Na manhã seguinte, ela foi ao escritório da amiga e contou tudo o que havia descoberto na noite anterior. Embora não pudesse ter certeza se Yong Tae estava traindo, o relacionamento de Yong Tae com aquela mulher definitivamente não era comum. A amiga sugeriu que Mei Dian primeiro confirmasse o relacionamento de Yong Tae com a mulher. Se ele estivesse realmente traindo, então ela poderia considerar o divórcio. Nos dias seguintes, Mei Dian seguiu Yong Tae secretamente todos os dias, mas não encontrou nada de anormal. Justo quando ela pensava que havia entendido Yong Tae mal novamente, a mulher finalmente apareceu. Eles agiam com intimidade sem se importar, e a raiva se acendeu no coração de Mei Dian. O que a deixou ainda mais furiosa foi que Yong Tae, a mulher e o garoto foram para casa jantar juntos. Mei Dian tirou fotos com lágrimas de dor. Ao mesmo tempo, ela finalmente confirmou a verdade que se recusava a aceitar. Yong Tae realmente a estava traindo. Ela queria muito saber quando Yong Tae havia começado a traí-la. Então, enquanto Yong Tae tomava banho, ela tentou abrir o celular dele para procurar pistas. No entanto, ela tentou muitas senhas.
o aniversário dele, o aniversário de casamento deles e até o aniversário do filho. Nenhum desses números conseguiu desbloquear o aparelho. Vendo que Yong-tae quase a descobriria, Mei-jan teve que largar o celular e pensar em outra forma. Ela primeiro enviou as fotos que tirou na noite anterior para a amiga. A amiga, depois de ver as fotos, disse que elas poderiam comprovar a traição de Yong-tae. Mas o que chocou a amiga foi que a mulher nas fotos era, na verdade, uma colega da mesma escola secundária que elas. Essa mulher se chamava Lizzie, e Mei-jan se formou na mesma turma que ela. Mei-jan imediatamente pegou o álbum de formatura e, no momento em que viu a foto de Lizzie, ela finalmente se lembrou. Lizzie sempre esteve por perto de Yong-tae no ensino médio. À noite, Mei-jan tentou usar o aniversário de Lizzie para desbloquear o celular de Yong-tae. Para sua tristeza, realmente funcionou. Havia muitas fotos de Yong-tae, Lizzie e do garoto no celular. Yong-tae estava presente em todos os momentos importantes do crescimento do garoto. Isso significava que Mei-jan nunca havia tido Yong-tae só para si. Yong-tae acompanhava o filho de Mei-jan e dela, ao mesmo tempo em que acompanhava o crescimento de outra criança. Os 15 anos de felicidade que Mei-jan havia construído desmoronaram em um instante. Ela se sentiu incrivelmente ridícula e absurda. Naquele momento, ela jurou em seu coração que faria Yong-tae pagar. A amiga de Mei-jan descobriu que o garoto não era filho de Yong-tae. Ele deveria ser o filho de Lizzie com seu ex-marido. A amiga disse que poderia ajudar Mei-jan a processar Yong-tae e Lizzie. E Mei-jan poderia receber milhões em pensão. No entanto, Mei-jan disse que alguns milhões em pensão não seriam suficientes para curar a dor que sentia, nem para restaurar a felicidade que havia perdido. Já que a lei não podia puni-los, ela se vingaria de Yong-tae e Lizzie à sua maneira. Destruiria a casa e a felicidade deles. Um filho é a coisa mais importante para uma mãe. Já que Lizzie havia roubado seu marido, Mei-jan tomaria o filho de Lizzie. Assim, Mei-jan se transformou em uma professora particular. No primeiro dia de trabalho, Mei-jan olhou ao redor da sala de aula do púlpito. Logo, ela percebeu o olhar de Ah-shin sobre ela. No olhar dele, Mei-jan viu a afeição que ele sentia por ela. Então, depois da aula, ela viu Ah-shin hesitante na frente de um folheto de admissão para a universidade e imediatamente se aproximou para conversar. No entanto, Ah-shin apenas disse timidamente que ainda não havia decidido em qual universidade se inscrever. Enquanto Ah-shin estava prestes a sair, Mei-jan aproveitou a oportunidade para ter um contato próximo com ele. Ah-shin estava tímido demais para olhar diretamente para Mei-jan. No entanto, Mei-jan apenas ajeitou a gravata dele e não fez mais nada. Ela sabia que meninos adolescentes, na verdade, desejam contato com o sexo oposto, mas não conseguem superar a ansiedade e a timidez. Então, Mei-jan sabia que, se progredisse gradualmente, conquistaria o coração de Ah-shin rapidamente. Depois do primeiro dia de trabalho, a sogra de Mei-jan já havia cuidado das tarefas domésticas e do filho de Mei-jan. A sogra e o marido, Yong-tae, não se opuseram ao fato de Mei-jan ter arranjado um emprego fora de casa. A diferença é que a sogra estava muito feliz em ajudar Mei-jan a cuidar do filho. Mei-jan era grata e se sentia culpada. No entanto, Yong-tae era diferente. Embora dissesse que apoiava Mei-jan em seu trabalho fora de casa para alcançar a independência, ele não perguntava ou se importava onde ou com o que Mei-jan estava trabalhando. No dia seguinte, Mei-jan continuou dando aulas particulares para Ah-shin. Atualmente, o que ela mais queria saber era: Ah-shin é realmente o filho biológico de Yong-tae? Para obter essa resposta de Ah-shin, ela precisava se familiarizar com ele o mais rápido possível. Para se familiarizar com um adolescente, a maneira mais eficaz é interessá-lo pelo que ele gosta. Mei-jan observou que Ah-shin gostava muito de um jogo para celular. Então, Mei-jan decidiu usar isso para se aproximar de Ah-shin. Seu método era muito simples: encorajar Ah-shin a melhorar sua nota de inglês para 85 pontos. Ela daria um prêmio a Ah-shin. Mei-jan disse que, se Ah-shin atingisse a meta, ela lhe daria equipamentos de edição limitada no jogo. Ah-shin ficou muito animado ao ouvir essa recompensa e imediatamente disse que estudaria muito. Mei-jan não esperava que Ah-shin fosse fisgado tão rapidamente, mas seu objetivo principal não era Ah-shin, mas sim obter informações sobre Yong-tae e Lizzie através de Ah-shin. Mei-jan perdeu o controle de suas emoções por um momento e fez algumas perguntas a mais. Somente quando percebeu que Ah-shin estava um pouco desconfortável,
ela se deu conta de que havia sido muito apressada. Naquela noite, Ashin, de forma inédita, pegou seu livro de inglês para estudar sozinho. Yong-tae e Lee-si ficaram muito surpresos. Lee-si olhou a hora e lembrou Yong-tae de ir para casa logo, senão Mei-jian desconfiaria. Yong-tae, porém, disse despreocupadamente que Mei-jian era uma pessoa muito lerda. Então, mesmo que ela desconfiasse, não chegaria a lugar nenhum. Mei-jian contou à sua amiga que havia se tornado professora particular. A amiga, vendo que ela havia chegado a esse ponto, sentiu um pouco de pena. Ela aconselhou Mei-jian a não se vingar dessa forma. Era melhor confrontar Yong-tae e conversar francamente. Mesmo que ela não o perdoasse, ela deveria pensar no filho que crescia a cada dia. Quando a conversa chegou ao filho, o coração de Mei-jian começou a vacilar. Então, ela seguiu o conselho da amiga e marcou uma conversa com Yong-tae após o trabalho no dia seguinte. Ela pensou que talvez ainda houvesse esperança para o relacionamento deles. Ao chegar à escola, as notas de Ashin saíram. A nota de inglês dele havia atingido a meta e Mei-jian abriu o jogo alegremente, pronta para lhe dar o prêmio imediatamente. No entanto, nesse momento, o telefone de Ashin tocou. Era Yong-tae, que havia ligado especialmente para parabenizar Ashin por suas boas notas. Mei-jian ouviu apenas algumas palavras e percebeu que a pessoa do outro lado da linha poderia ser Yong-tae. Então, ela perguntou a Ashin de forma experimental. Ashin ficou em silêncio por um momento e depois disse que a pessoa que ligou não era o pai, mas sim alguém como um pai. Acontece que o pai biológico de Ashin havia falecido antes de ele nascer. Ele não tinha nenhuma lembrança do pai biológico, e a mãe nunca havia mencionado o pai biológico. Quando ele tinha 3 anos, a mãe de repente trouxe um homem. Esse homem era muito bom para ele, e quando a mãe não estava, era ele quem cuidava dele. Mais tarde, ele gradualmente aceitou esse homem e soube que ele era o amante da mãe. Para ele, esse homem era como um pai. Mei-jian sabia que esse homem era Yong-tae. No entanto, ao ouvir que ele era uma boa figura paterna naquela casa, Mei-jian não pôde deixar de chorar. Mas o que era certo era que Ashin não era o filho biológico de Yong-tae. Ela controlou suas emoções e perguntou a Ashin novamente. Ashin também ficou sem resposta. Nesse momento, o coordenador pedagógico de repente entrou correndo e disse que a mãe de Ashin havia desmaiado e sido hospitalizada. Ashin imediatamente largou tudo, pegou a mochila e correu para o hospital. Mei-jian, vendo a preocupação dele, sentiu-se inquieta. Ela pensou, se Yong-tae soubesse da hospitalização de Lee-si, ele correria para o hospital com a mesma pressa. Com certeza, pouco depois, Mei-jian recebeu uma mensagem de Yong-tae dizendo que ele faria horas extras naquela noite e voltaria mais tarde. Mei-jian temeu que seus pensamentos se tornassem realidade. Então largou o trabalho e correu para o hospital para verificar. Felizmente, Yong-tae não havia chegado ao hospital, e Mei-jian soltou um suspiro de alívio. No entanto, quando ela estava prestes a sair, Yong-tae chegou, e sua pressa era tanta que ele não viu Mei-jian parada ao lado. Mei-jian não pôde resistir e foi até a porta do quarto para escutar a conversa deles. No entanto, nesse momento, o coordenador pedagógico ligou, apressando-a para voltar. Mei-jian só pôde retornar à escola sem querer. Naquela noite, Yong-tae só voltou para casa no meio da noite e não ligou nenhuma vez. O que mais irritou Mei-jian foi que Yong-tae havia esquecido completamente o compromisso de conversar com ela pela manhã. Parecia que, na mente de Yong-tae, aquela mãe e filho sem laços de sangue eram mais importantes do que ela e o filho com laços de sangue. Mei-jian ainda queria conversar com Yong-tae e dar-lhe uma chance, mas agora parecia completamente desnecessário, porque Mei-jian sentia que o relacionamento deles não podia mais ser salvo. No dia seguinte, ao chegar à escola, Ashin disse que havia decidido se inscrever no Departamento de Educação da Universidade Keio, a alma mater de Mei-jian. Ele esperava que Mei-jian continuasse a ajudá-lo a se preparar para a universidade. Mei-jian perguntou como ele havia decidido a universidade em apenas um dia. Ashin disse que precisava estudar muito a partir de agora e não queria mais sobrecarregar sua mãe. Ela não esperava que o marido tivesse a audácia de traí-la. Ainda mais irônico, a sogra, ao ver Mei-jian doente, pensou que ela estava grávida e com enjoo matinal. Mei-jian deu um sorriso amargo, pois devido à doença, ela havia pedido licença na escola. A She, preocupada por não ver Mei-jian, foi diretamente à casa dela para visitá-la. Mei-jian aproveitou a oportunidade para perguntar a Ashi
sobre até a atitude de Yong-tae em relação a um segundo filho. Para sua surpresa, a resposta de Aishi a deixou novamente em um abismo gelado. Ache disse que Yong-tae estava muito ansioso por esse filho e já havia prometido à mãe de Ache que se casaria com ela quando o momento fosse oportuno. Mei-jian ouviu essa frase e ficou atordoada por um bom tempo antes de se recompor. Com a expressão atordoada, ela pegou a cesta de legumes, se despediu de Aishi e voltou para casa. Yong-tae também voltou do trabalho rapidamente. Sobre a doença de Mei-jian, ele proferiu algumas palavras rápidas de preocupação superficial e se esquivou do assunto. Mei-jian lembrou-se da pressa desesperada de Yong-tae ao saber da doença de Lizzie no dia anterior, e imediatamente se enfureceu com o tratamento diferenciado de Yong-tae. Olhando para Yong-tae, que agia como se nada tivesse acontecido, e pensando que Yong-tae e Lizzie a consideravam uma tola que não sabia de nada, as chamas da vingança no coração de Mei-jian arderam ainda mais forte. Se ela apenas se divorciasse de Yong-tae, isso não a satisfaria de forma alguma. Além disso, o divórcio realizaria o desejo de Yong-tae de se casar com Lizzie. Falando em Lizzie, Mei-jian também queria saber o que essa mulher pensava. Então, ela foi propositalmente ao salão de cabeleireiro de Lizzie para cortar o cabelo. No momento em que Lizzie viu Mei-jian, sua expressão congelou em choque. Este foi o primeiro confronto cara a cara entre as duas mulheres. Elas fingiram que era a primeira vez que se encontravam, mas Lizzie, desprevenida, parecia um tanto nervosa e constrangida. Mei-jian mencionou intencionalmente o colar no pescoço de Lizzie, sabendo que Yong-tae o havia dado a ela. Seu objetivo era levar Lizzie a conversar sobre Yong-tae, mas Lizzie mentiu, dizendo que era um presente de aniversário de seu filho de 18 anos. Vendo que Lizzie não mordeu a isca, Mei-jian mostrou uma pulseira da mesma marca. Provocativamente, ela disse que era um presente que seu marido havia comprado para ela há pouco tempo. Lizzie ficou um pouco sem saber o que fazer. Após uma série de elogios exagerados, ela teve enjoo matinal. Ela correu apressadamente para o banheiro para se recompor. Ela tinha a sensação de que a visita de Mei-jian não era coincidência, pois ela e Yong-tae estavam juntos secretamente há mais de 10 anos sem serem descobertos. Mei-jian, no entanto, apareceu justo quando ela estava grávida, e a provocação sarcástica de Mei-jian parecia indicar que ela havia descoberto algo. Assim que saiu do banheiro, esbarrou novamente em Mei-jian. Lizzie se recompôs e se aproximou. Mei-jian disse diretamente que a gravidez era difícil e que, nesse momento, a ajuda do marido era essencial. Ela mesma havia tido um parto tranquilo graças à companhia do marido. A frase de Mei-jian soou como uma ostentação para Lizzie, que respondeu sem se intimidar que, embora fosse mãe solteira, sempre teve um homem ao seu lado apoiando-a. Graças à ajuda daquele homem, seu filho mais velho cresceu bem até os 18 anos. Mei-jian ficou irritada com as palavras de Lizzie, mas imediatamente mudou de assunto, dizendo que meninos de 18 anos estão na idade em que começam a se apaixonar e querem deixar os pais. Então Lizzie deveria dar mais atenção a ele. Finalmente, Mei-jian fez a pergunta que mais a interessava. Lizzie ficou sem saber o que responder por um momento. Mei-jian disse que homens responsáveis geralmente se casam antes de ter filhos. Lizzie deveria abrir bem os olhos e não ser enganada por um cafajeste. Nesse momento, outros clientes chegaram à loja. O primeiro encontro das duas terminou. Lizzie voltou para casa, remoeu as palavras de Mei-jian repetidamente e, nervosa, marcou um encontro com Yong-tae. Ela estava desesperada para que Yong-tae confirmasse a promessa de que se casariam. Mas Mei-jian, prevendo que Lizzie marcaria um encontro com Yong-tae, usou o filho para manter Yong-tae em casa. No dia seguinte, Mei-jian foi à escola, e Ashi ficou deslumbrado com o novo penteado dela. Mei-jian observou a expressão apaixonada de Ashi enquanto ele a elogiava e sentiu o leve cheiro de perfume masculino nele. Ela imediatamente concluiu que Aishi havia se apaixonado profundamente por ela. Para Mei-jian, isso era uma coisa boa. Dessa forma, ela poderia usar a confiança de Aishi para descobrir tudo sobre Yong-tae e Lizzie. Assim, seu plano de vingança seria muito mais tranquilo. Então, ela lançou outra isca de recompensa para Ashi. Se Ashi ficasse entre os 10 primeiros na próxima prova, ela poderia conceder a Ashi qualquer coisa que pudesse fazer. Ashi corou de vergonha ao ouvir isso e ficou cheio de motivação e expectativa para a próxima prova. No entanto, antes disso, ele queria encontrar Mei-jian a sós para esclarecer algo. Ele a convidou para sair no jogo.
Meijian aceitou e enviou a localização da cafeteria para Ashi. Assim que a mensagem foi enviada, Yongtai se aproximou e abraçou Meijian. Na verdade, Yongtai havia percebido recentemente o comportamento estranho de Meijian, por isso estava sendo atencioso para dissipar as suspeitas dela. Meijian sabia muito bem o objetivo de Yongtai. Embora sentisse repulsa extrema ao toque dele, ela suportou o desconforto e fingiu estar desfrutando da felicidade. Porque a amiga havia alertado para que ela não fosse descoberta por Yongtai antes de estar totalmente preparada para se vingar. Lizzie encontrou perfume no quarto de Ashi e também encontrou mensagens ambíguas de Ashi e um usuário online sobre um encontro no chat do jogo. Lizzie não pôde deixar de se lembrar das palavras de Meijian. Ao ver que o nome de usuário da outra pessoa era exatamente igual às iniciais de Meijian, Lizzie não conseguiu mais ficar parada. Ela suspeitou que essa pessoa poderia ser Meijian. Para confirmar sua suspeita, no dia seguinte, ela foi à cafeteria indicada nas informações do chat para o encontro deles. No entanto, ela chegou tarde demais. Ashi e Meijian já haviam saído da cafeteria. Os dois foram juntos para a praia próxima. O motivo de Ashi para encontrar Meijian era para saber por que Meijian ficou tão chocada ao ouvir que sua mãe se casaria com o namorado. Meijian rapidamente explicou que estava apenas um pouco preocupada que o ambiente familiar pudesse afetar o desempenho de Ashi nos exames. No entanto, já que Ashi havia levantado o assunto, Meijian lembrou que Lizzie não havia respondido à pergunta sobre casamento na barbearia. Então, ela aproveitou a oportunidade para perguntar a Ashi havia mencionado o casamento recentemente. Ashi ficou constrangido por um tempo e depois revelou um segredo assustador. Ele disse que o namorado de sua mãe era, na verdade, um homem casado com família. Ele também sabia que o homem e sua mãe estavam tendo um caso. Enquanto a mãe estivesse feliz com aquele homem, ele não se importava. Além disso, aquele homem havia cuidado deles, mãe e filho, diligentemente por mais de 10 anos. Embora não tivesse se casado com a mãe, ele devia ser uma boa pessoa. Uma pessoa assim, mesmo que traia, deve ser porque há problemas na família, então sua traição era compreensível. Ashi viu apenas a felicidade que a traição trouxe à sua mãe, mas não percebeu que a traição faria outra família cair no inferno. Meijian, emocionada, desabafou com Ashi e depois percebeu seu descontrole. Mas o motivo de sua emoção era que ela e Ashi tinham contextos familiares semelhantes. Quando criança, ela também havia crescido em uma família sem pai. Sua mãe nunca lhe disse por que ela não tinha pai, e o pai nunca apareceu até a morte da mãe. No dia da morte de sua mãe, ela soube por parentes que era uma filha nascida de uma traição. Mais tarde, seu avô a adotou. Mas Meijian, a partir de então, sentiu uma enorme culpa por seu nascimento. Ela nunca sentiu que a traição fosse algo inevitável por causa da influência de seu ambiente familiar. Meijian sempre desejou ter um casamento completo e feliz. Nesse momento, o telefone de Yongtai tocou. Ashi, ao ouvir o nome de Yongtai, ficou imediatamente atordoado. Ele perguntou incrédulo a Meijian, ainda esperançoso de que tudo fosse apenas uma coincidência. Meijian, emocionada, simplesmente contou a Ashi, de uma vez que ela o havia abordado intencionalmente. Depois de desabafar, Meijian disse que nunca mais veria Ashi e foi embora sem olhar para trás. Lizzie, por não ter encontrado Ashi, foi diretamente procurar Yongtai. Vendo que Meijian não estava com Yongtai, Lizzie ficou ainda mais convencida de que a pessoa que Ashi encontrou naquele dia era Meijian. Vendo que Ashi não respondia às mensagens, Lizzie ficou extremamente preocupada e automaticamente imaginou Meijian como a mulher má, que seduzia seu bom filho. Ela jurou com raiva que, se Meijian fizesse algo para prejudicar Ashi, ela nunca a perdoaria. No caminho de volta para casa, Meijian finalmente se acalmou. Ela não deveria ter contado tudo a Ashi por impulso, mas mais do que arrependimento, o que sentia era raiva. Raiva de que a família de Yongtai não tivesse o menor sentimento de culpa pela traição. Ashi só voltou para casa ao anoitecer. Lizzie se aproximou preocupada para perguntar, mas foi barrada por Ashi. Ashi abriu o jogo e descobriu que Meijian o havia bloqueado. No dia seguinte, na escola, Ashi viu que sua nota estava entre as 10 melhores, mas não podia procurar Meijian para resgatar a recompensa, porque um colega lhe disse que Meijian havia pedido demissão. Meijian contou à amiga que, em um momento de loucura, havia contado tudo a Ashi.
Agora, ela estava um pouco preocupada que Ashe já tivesse contado a Yongtae e Lizzie tudo o que sabia, e que Yongtae havia enviado uma mensagem dizendo que tinha algo para conversar com Mei Jian naquela noite. Mei Jian achou que Yongtae definitivamente a confrontaria. A amiga disse que, se fosse esse o caso, Mei Jian não deveria perder a calma. De acordo com sua experiência, cafajestes, uma vez descobertos, na verdade se sentem aliviados. Afinal, eles não precisam mais mentir, nem se esconder. E na maioria das vezes, eles se ajoelham e pedem desculpas à esposa imediatamente. Nesse momento, Mei Jian não deveria ser mole, pois tudo isso são táticas comuns de cafajestes para reduzir a indenização. Mei Jian anotou o conselho da amiga e voltou para casa. Nesse momento, sua sogra já havia chegado. Ela estava muito preocupada se Yongtae havia feito algo com Mei Jian, fazendo com que Mei Jian largasse um bom emprego. Mei Jian ficou com os olhos marejados de gratidão pela preocupação da sogra. Ela queria muito contar à sogra sobre a traição de Yongtae, mas, ao pensar no sofrimento que a sogra sentiria, ela fechou a boca com pesar. À noite, Yongtae finalmente voltou para casa, e Mei Jian estava pronta para recebê-lo. Yongtae, como esperado, curvou a cabeça e pediu desculpas a Mei Jian. No entanto, as coisas não se desenvolveram na direção que Mei Jian esperava. Yongtae apenas se culpou por ter se importado muito pouco com Mei Jian ultimamente, e por isso pediu desculpas especificamente a ela. Mei Jian estava um pouco confusa. A amiga disse que isso provava que Aishi não havia contado a Yongtae e Lizzie sobre a conversa do dia anterior. A razão pela qual Aishi não vazou a informação era provavelmente porque gostava de Mei Jian. Nesse caso, a Shi era muito provável que estivesse do lado de Mei Jian. A amiga sugeriu que Mei Jian mantivesse contato com a Shi. A Shi não esperou por Mei Jian na escola, então foi pessoalmente à casa dela para procurá-la. Mei Jian ficou muito surpresa ao ver a Shi. O que a surpreendeu ainda mais foi que Yongtae também havia acabado de voltar. Mei Jian, Yongtae e Ashe se encontraram de forma estranha na porta da casa de Mei Jian. O que parecia ser um drama clichê, Mei Jian imediatamente lembrou Ashe de agirem como se não se conhecessem e, em seguida, lançou a questão para Yongtae. Yongtae, temendo que Mei Jian descobrisse algo, mentiu dizendo que Aishi era filho de um colega da universidade e que havia ido à casa dele para pedir conselhos sobre alguns problemas. Depois de falar, ele puxou Aishi para um canto para conversar. Mei Jian olhou para as costas dos dois com uma grande inquietação em seu coração. Ela só esperava que Aishi não contasse a Yongtae tudo o que sabia. Yongtae, zangado, perguntou a Aishi por que ele havia vindo procurá-lo sem permissão. Ele não sabia que isso faria Mei Jian suspeitar? Aishi disse que ele só queria perguntar a Yongtae quando ele pretendia se casar com a mãe dele. Yongtae não deu uma resposta exata, apenas disse que sempre amou a mãe de Aishi e pediu que Aishi não se preocupasse e não o procurasse mais em casa. Mei Jian voltou para casa distraída. Seu filho, de repente, disse que amigos vinham procurar o pai com frequência ultimamente. Mei Jian imediatamente se animou. O filho disse que ontem uma tia bonita com cabelos longos havia ido ao parque para brincar com o pai e ele. O rosto de Lizzie imediatamente passou pela mente de Mei Jian. Ela estava certa de que a tia de quem o filho falava era Lizzie. De repente, um enorme medo a invadiu. Ela correu e abraçou o filho com força. Pouco depois, Yongtae voltou. Mei Jian imediatamente perguntou curiosamente sobre o que ele e Ashe haviam conversado. No entanto, o astuto Yongtae disse que eles apenas conversaram sobre coisas do dia a dia. Mei Jian não teve como continuar perguntando. O filho, então, reclamou que queria leite da loja de conveniência. Mei Jian teve que sair para comprar para o filho. Assim que saiu, ela viu que Aishi ainda estava esperando por ela lá fora. Ela rapidamente puxou Aishi para um canto e perguntou o que ele queria. Aishi disse que havia vindo especialmente para pedir desculpas a Mei Jian. Depois de voltar da praia da última vez, ele reconheceu seus erros. Ele havia evitado a verdade sobre a traição de sua mãe e Yongtae, e se consolava contanto que minha mãe esteja feliz, ignorando completamente a dor que a traição causou a Mei Jian. Por isso, ele queria pedir desculpas pessoalmente a Mei Jian. Mei Jian, vendo a sinceridade de Aishi, não pôde mais repreendê-lo. Agora, ela queria ainda mais saber o que Ashe e Yongtae haviam conversado. Ashe sabia muito bem que as palavras de Yongtae machucariam Mei Jian, mas ele não queria mentir para ela. Então, ele repetiu tudo para Mei Jian.
Mei Jian ficou com os olhos vermelhos e virou as costas, mas em apenas um momento, ela se virou e segurou a Xi. Embora Mei Jian não tenha conseguido ouvir todo o conteúdo da ligação, a quantidade de informações contidas naquelas poucas frases foi suficiente para chocá-la. Ela estava muito curiosa para saber com quem Yong-tai estava falando e continuou a ponderar o significado daquelas frases. Finalmente, ela não resistiu e perguntou a Yong-tai com quem ele havia falado ao telefone. Yong-tai hesitou por um momento e imediatamente disse que era um colega. Mei Jian, é claro, não acreditou, mas não continuou perguntando. Yong-tai também mudou imediatamente de assunto para ir tomar banho. Embora ele tenha se esquivado dessa vez, ele ainda estava muito preocupado que Mei Jian suspeitasse. Para tranquilizar Mei Jian, ele planejou levá-la para comemorar o aniversário de namoro naquele fim de semana. Para isso, ele até escolheu um restaurante caro. Mei Jian sabia que Yong-tai estava tentando agradá-la, e ela fingiu estar ansiosa pelo aniversário de namoro. Um dia importante. Em um dia como esse, ele tinha que se comportar bem. Então, a mãe de Yong-tai comprou uma joia da Yuecheng Jewelry, especificamente para Yong-tai dar a Mei Jian de presente. As palavras da mãe de Yong-tai tinham um significado profundo. O fim de semana finalmente chegou. Os dois se sentaram no belo restaurante, relembrando o passado, com momentos inesquecíveis, alegres e tristes. Sem perceber, eles já estavam juntos há 17 anos. Mei Jian perguntou a Yong-tai com sinceridade uma pergunta que ela sempre quis fazer. Talvez só a Nana corte a madeira, mas eu não vou te ver. Antes que Mei Jian ouvisse a resposta, ela foi interrompida por uma ligação do hospital. Acontece que o avô de Mei Jian estava gravemente doente e havia sido internado. O avô era o último parente de Mei Jian neste mundo. Ao chegar ao hospital, o médico disse que as células cancerosas do avô já haviam se espalhado. Mei Jian imediatamente se sentiu culpada. Ela havia negligenciado os cuidados com o avô ultimamente. O avô não repreendeu Mei Jian. Ele sabia que seus dias estavam contados, então contou a Mei Jian sobre sua história. O avô disse que a pulseira que Mei Jian usava em seu pulso era, na verdade, um presente de compromisso dado pelo presidente da Yuecheng Jewelry, a mãe de Mei Jian. O presidente da Yuecheng Jewelry, Yuecheng Jing, era o pai de Mei Jian. Naquela época, Yuecheng Jing teve um caso extraconjugal com a mãe de Mei Jian. No entanto, depois que a mãe de Mei Jian engravidou, Yuecheng Jing, temendo que seu caso extraconjugal fosse exposto, abandonou cruelmente a mãe de Mei Jian. A mãe de Mei Jian ainda assim escolheu dar à luz Mei Jian. Pouco depois, Yuecheng Jing, temendo que seu filho ilegítimo fosse descoberto, quis comprar Mei Jian por uma grande soma de dinheiro. A mãe de Mei Jian não concordou. Em seguida, a mãe de Mei Jian faleceu em um acidente misterioso. Após a morte da mãe, Yuecheng Jing procurou o avô novamente, querendo comprar Mei Jian. O avô não conseguia perdoar as ações de Yuecheng Jing. Mais ainda, ele não queria que Mei Jian reconhecesse um cafajeste como pai, então ele se recusou firmemente a deixar Yuecheng Jing levar Mei Jian. No entanto, o avô recebeu uma grande soma em pensão e ações de Yuecheng Jing para Mei Jian. O avô sempre guardou esse dinheiro para Mei Jian. Atualmente, esse dinheiro continuou a valorizar, tornando-se uma enorme fortuna. Mei Jian de repente se tornou uma milionária. No entanto, mesmo com milhões em ativos em mãos, Mei Jian não conseguia se sentir feliz. A ligação de Yong-tai veio à mente de Mei Jian, e ela se lembrou de que Yong-tai sempre acompanhava o preço das ações da Yuecheng Jewelry. Pensando nesses detalhes assustadoramente sutis, Mei Jian de repente teve uma terrível suposição. Será que Yong-tai já sabia de sua identidade? Mas como Yong-tai sabia de sua história? Algo que nem Mei Jian sabia. Pensando nisso, Mei Jian sentiu arrepios. Ela achou que Yong-tai definitivamente não era apenas um caso de traição. Poderia haver mais conspirações por trás disso que ela não conhecia. Com essa terrível suposição, ela voltou para casa. A sogra já havia cuidado de tudo em casa para Mei Jian. Ela soube por Yong-tai que o avô de Mei Jian havia sido hospitalizado. Mei Jian era grata pela preocupação da sogra. No entanto, assim que a sogra saiu, Mei Jian viu uma mensagem de Yong-tai no celular da sogra. Yong-tai disse que o dinheiro de Mei Jian já estava em mãos e que eles precisavam agir rapidamente. Nesse momento, a sogra de repente pegou o celular. Mei Jian se recompôs e correu para o quarto da sogra, abrindo o computador. Ela sabia que o WeChat da sogra estava conectado ao computador.
Ela abriu o WeChat e viu que a sogra, Yong-tae e Lizzie haviam criado um grupo de chat. Os três estavam discutindo como roubar a propriedade dela. Lizzie até mesmo se referia à sogra como sogra. Parecia que a sogra já sabia do relacionamento de Lizzie e Yong-tae há muito tempo. Mei Jian, incrédula, rolou o histórico de chat. Uma foto dos três juntos apareceu claramente. Mei Jian desabou instantaneamente. Pensar que ela havia sido tolamente mantida na escuridão era uma tortura. Mei Jian estava furiosa ao extremo. A sogra sabia há muito tempo que Mei Jian era a filha ilegítima de uma família de magnatas, e até mesmo tolerava a traição de Yong-tae, o marido de Mei Jian, e conspirava para roubar a propriedade de Mei Jian. Mei Jian, que sabia a verdade, sentiu nojo da sogra hipócrita. Mas naquele momento, Mei Jian queria ainda mais saber como a sogra sabia sobre sua história e que ela herdaria uma enorme fortuna. Qual era a relação entre a sogra e o Yuechen Group? Então, Mei Jian imediatamente começou a sondar a sogra sobre sua juventude. A sogra, talvez levada pela alegria de que a conspiração estava prestes a ser bem-sucedida, simplesmente contou a Mei Jian sobre sua juventude. Ela disse que depois de se divorciar do pai de Yong-tae, ela se mudou para Tóquio com Yong-tae. Embora trabalhasse dia e noite para ganhar dinheiro, a vida da mãe e do filho ainda era difícil, até que ela conseguiu um emprego como empregada na casa de um grande presidente, e a vida deles melhorou um pouco. Esse trabalho também mudou a vida dela, porque ela fez uma amiga íntima na casa do presidente, mas essa amiga se tornou a amante do presidente. Ao ouvir isso, Mei Jian ficou imediatamente atordoada. Ela percebeu que a mulher de quem a sogra falava era provavelmente sua própria mãe. A sogra continuou dizendo que ela havia aconselhado sua amiga, dizendo-lhe para não ser uma amante. Mas a amiga não a ouviu, e no final foi realmente abandonada. Ela não apenas perdeu o emprego, mas também faleceu em um acidente de carro. Nesse momento, Mei Jian finalmente confirmou que a amiga de quem a sogra falava era sua própria mãe, e a casa do grande presidente era o Yuechen Group. Na verdade, a suposição de Mei Jian estava completamente correta, mas a sogra ainda escondeu uma parte da história. Acontece que, na época, a sogra descobriu o caso extraconjugal da mãe de Mei Jian, com Yuechen Jing. Ao pensar que a mãe de Mei Jian poderia de repente se tornar uma mulher rica, a sogra sentiu um extremo desequilíbrio em seu coração. Então, ela o seguiu, tirou fotos como prova e vazou a história para os jornais. Depois que a notícia saiu, a mãe de Mei Jian foi forçada a terminar com Yuechen Jing e foi expulsa do Yuechen Group. E a sogra também foi demitida do Yuechen Group por ter sua identidade revelada. Mais tarde, a sogra soube que, após a morte da mãe de Mei Jian, Yuechen Jing deu uma grande soma em dinheiro ao avô de Mei Jian. Ao pensar que Mei Jian herdaria essa propriedade no futuro, a sogra sentiu uma extrema aversão por Mei Jian. Mais tarde, ela descobriu acidentalmente que seu filho, Yong-tae, e Mei Jian estudavam na mesma escola secundária. Ela sentiu que essa era a oportunidade que os deuses lhe deram para dar a volta por cima. Ela imediatamente instruiu Yong-tae a perseguir Mei Jian. No entanto, Yong-tae, na época, disse que a pessoa de quem ele gostava era Lizzie. A sogra, surpreendentemente, disse. A sogra também disse a ele que Mei Jian é a filha ilegítima de um magnata e herdará uma grande fortuna no futuro. Se Yong-tae não quiser ter problemas de dinheiro nesta vida, então ele deve perseguir Mei Jian e se casar com ela. Yong-tae havia tido o suficiente de uma vida sem dinheiro desde pequeno. Pelo futuro, ele terminou com Lizzie e, de acordo com o plano de sua mãe, perseguiu Mei Jian e se casou com ela com sucesso. No entanto, alguns anos depois, ele encontrou Lizzie, que já era mãe solteira. Nesse momento, ele se lembrou das palavras de sua mãe novamente. Assim, surgiu esse caso extraconjugal de 15 anos. E agora, essa vida de ir e vir entre duas famílias estava finalmente chegando ao fim. Ele logo teria a propriedade de Mei Jian, então se divorciaria e se casaria com Lizzie. No entanto, quando Yong-tae mencionou o nome completo de Mei Jian, Lizzie percebeu que o sobrenome da professora de seu filho era o mesmo de Mei Jian. Ela imediatamente percebeu que essa professora era Mei Jian. Acontece que Mei Jian já estava se aproximando de Eishi há muito tempo. Lizzie ficou imediatamente em pânico. Nesse momento, a She estava arrumando sua bagagem, como se estivesse prestes a fazer uma longa viagem. Lizzie imediatamente perguntou a She se ele iria procurar Mei Jian.
Axé simplesmente disse a Lizzie que ele já sabia de tudo, e mesmo que Mei Dian fosse usá-lo, ele preferia ficar do lado de Mei Dian. Ele não queria mais que sua mãe fosse uma agressora que destruía a família dos outros. Lizzie, furiosa, deu um tapa forte em Axé. Axé ignorou a mãe e saiu de casa. Mei Dian contou o que havia descoberto para uma amiga. A amiga disse que escreveria o acordo de divórcio para Mei Dian o mais rápido possível. E Mei Dian também deveria se preparar para o divórcio rapidamente. Na verdade, Mei Dian não queria que Aixi se envolvesse demais. No entanto, para sua surpresa, no dia seguinte, Aixi foi procurar Mei Dian sob forte chuva. Mei Dian o levou para dentro de casa para trocar de roupa. Axé, porém, puxou Mei Dian para um abraço. Axé contou a Mei Dian sobre sua briga com a mãe e sua fuga de casa. Ele pediu desculpas a Mei Dian por sua mãe tê-la machucado e disse que faria qualquer coisa para ajudar Mei Dian a se vingar, apenas pedindo que Mei Dian os perdoasse. No entanto, Mei Dian soltou Axé. Axé não havia feito nada de errado. A pessoa que deveria pedir desculpas não era Axé. Então, depois que Axé trocou de roupa, Mei Dian o deixou ir. Pouco depois, o avô de Mei Dian faleceu. Em seu leito de morte, o avô pediu desculpas a Mei Dian e disse a ela para viver sua própria vida. A morte do avô foi um dia muito esperado pela sogra e por Yong-tai. No entanto, a vingança de Mei Dian estava apenas começando oficialmente. No funeral do avô, o pai de Mei Dian, Yue Cheng-jing, finalmente apareceu. E Mei Dian uniria forças com seu pai para se vingar da sogra e de Yong-tai. Após o funeral, Mei Dian e seu pai conversaram sozinhos na sala do velório. Mei Dian disse ao pai que já sabia tudo sobre sua mãe e o grupo Yue Cheng. Ela odiava o grupo Yue Cheng e Yue Cheng-jing por terem destruído a vida dela e de sua mãe. Yue Cheng-jing sentiu uma profunda culpa por Mei Dian e sua mãe. Ele se culpou por não ter conseguido proteger as duas e expressou que estava disposto a fazer qualquer coisa para expiar seus pecados. Então, Mei Dian imediatamente contou a seu pai seu plano de vingança. Yong-tai e a sogra, ao verem Yue Cheng-jing no funeral, já se sentiam inquietos. Agora, Mei Dian estava sozinha com Yue Cheng-jing, conversando por tanto tempo. Eles estavam muito curiosos para saber o que Mei Dian e Yue Cheng-jing haviam conversado. Ao voltarem para casa, a sogra estava prestes a perguntar sobre o conteúdo da conversa. Para sua surpresa, Mei Dian revelou por vontade própria que Yue Cheng-jing havia ido reconhecê-la. A sogra imediatamente fingiu choque. A sogra continuou a sondar por detalhes. Em seu coração, a sogra estava em êxtase, porque o desenvolvimento dos eventos estava completamente de acordo com suas expectativas. Mas ela ainda fingia ser atenciosa com Mei Dian. Mei Dian também cooperou com a sogra, fazendo-a pensar que ela ainda era aquela nora ingênua que não sabia de nada. A sogra acreditou com confiança que ela e Yong-tai logo teriam a propriedade de Mei Dian. Ela, até mesmo impaciente, fez um empréstimo para procedimentos estéticos e reservou um pacote de viagem, planejando tirar férias no Havaí depois de receber a propriedade. No entanto, sem que ela soubesse, o plano de vingança de Mei Dian já havia começado silenciosamente. A sogra, pulando de alegria, foi trabalhar na casa de seu empregador, mas foi informada de que havia sido demitida. A princípio, ela não se importou, pensando que não importava perder um trabalho, pois em breve não precisaria mais trabalhar. Então, ela foi feliz para a casa de seu próximo empregador. No entanto, nos dias seguintes, todos os seus empregadores a demitiram, sem exceção. A sogra ficou muito intrigada. Da mesma forma, Yong-tai também sofreu um golpe em seu trabalho. O grupo Yue Cheng, um grande cliente da empresa, de repente cancelou todas as transações. Essa ação causou uma enorme perda de lucros para a empresa, e Yong-tai, que era responsável por lidar com o grupo Yue Cheng, também foi repreendido por seu chefe. No entanto, Yong-tai mal havia terminado de ser repreendido, e Axé de repente apareceu na empresa. Ele, de imediato, na frente de todos os colegas de Yong-tai, perguntou: "Ei, eu posso! Os colegas fofoqueiros imediatamente perceberam que Yong-tai tinha um caso extraconjugal. Yong-tai, vendo que a situação estava ruim, quis levar Axé para fora do escritório, mas Axé se livrou de Yong-tai e exigiu que Yong-tai lhe desse uma resposta na frente de todos. Ao ouvir essas palavras, Axé ficou extremamente desapontado com Yong-tai e ainda mais convencido de que a pessoa à sua frente nunca traria felicidade à sua mãe.
Depois que Ash saiu, Yong-tae percebeu que seus colegas o estavam olhando de forma estranha. Ele tentou se explicar incoerentemente, mas já era impossível disfarçar o fato de que sua imagem de marido amoroso era, na verdade, a de um cafajeste. Depois de ser demitida repetidamente, a sogra finalmente percebeu que poderia estar relacionado a Mei Dian, porque desde o funeral, as coisas começaram a dar errado para ela. Ela achou que Mei Dian deve ter dito algo a Yue Chen-jing. Só então Yue Chen-jing usou seu poder para fazê-la não encontrar trabalho. Vendo a sogra com uma expressão deprimida e tentando sondar sutilmente, Mei Dian não tinha a menor intenção de esconder. "Ei, quem são vocês?" Mei Dian disse à sogra que ela já sabia que a sogra havia trabalhado no grupo Yue Cheng quando jovem, e que a amiga infiel de quem a sogra falava era a própria mãe de Mei Dian. No dia do funeral, ela pediu ao pai para ajudá-la a se vingar da sogra e de Yong-tae. Yue Chen-jing imediatamente concordou ao ver a foto da sogra, porque Yue Chen-jing também odiava a sogra que havia vazado a história para a revista na época. Em seguida, Mei Dian expôs a conspiração da sogra para roubar sua propriedade. A sogra ainda tentou se manter e fingir. Mei Dian se aproximou do ouvido da sogra e perguntou como ela pagaria o grande empréstimo que havia feito para os procedimentos estéticos e a viagem, já que a sogra não receberia um centavo dela. A sogra, com os planos frustrados, perdeu o controle instantaneamente e caiu. Mas a sogra gritou histericamente para o neto ir embora. As palavras do filho fizeram Mei Dian se sentir muito sortuda, porque assim, ela poderia cortar completamente os laços com a sogra sem escrúpulos. Depois de expulsar a sogra, Mei Dian sentou-se sozinha na sala, rindo perdida em pensamentos por um longo tempo. De repente, a She lhe deu uma ligação. A She contou a Mei Dian sobre ter ido procurar Yong-tae. Na verdade, depois de dizer aquelas palavras a Yong-tae, ela também ficou muito triste, porque em seu coração, ela realmente gostava de Yong-tae. Enquanto isso, o coração de Mei Dian estava em pedaços. Afinal, ela e Yong-tae já haviam se amado e confiado tanto um no outro. Nesse momento, Yong-tae voltou. Ele perguntou cautelosamente a Mei Dian se ela havia ouvido alguma notícia da empresa. Mei Dian sabia que Yong-tae se referia à descoberta da traição. Então, ela também confrontou Yong-tae abertamente. Yong-tae imediatamente ficou em pânico e tentou se desculpar. Mei Dian retrucou, perguntando se a sogra ainda não o havia avisado. Só então, Yong-tae percebeu as dezenas de mensagens não lidas de sua mãe no celular. No entanto, ele ainda tentou se justificar, até que Mei Dian jogou na cara dele as fotos de Yong-tae, Lee Si e o filho dela. Diante das evidências irrefutáveis, Yong-tae imediatamente mudou de tom e implorou a Mei Dian para não se divorciar, usando até o filho como desculpa. No entanto, Mei Dian apenas o zombou e o aconselhou a se preocupar mais com o bebê que estava por nascer na barriga de Lee Si. Yong-tae logo perderia o emprego por causa da traição. Como ele sustentaria aquele filho? Yong-tae imediatamente ficou sem palavras e também percebeu que o cancelamento das transações do grupo Yue Cheng era obra de Mei Dian. Em seguida, Mei Dian pegou as conversas de chat da sogra e de Yong-tae, dizendo a Yong-tae que ela sabia que eles haviam pegado muito dinheiro emprestado e que eles também planejavam usar a propriedade dela para pagar as dívidas. Mas agora, eles não teriam um centavo sequer. Yong-tae imediatamente implorou a Mei Dian para lhe dar uma chance de se redimir. Mei Dian, porém, simplesmente jogou o acordo de divórcio que já estava preparado para ele.